Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Ouvintes do Caminho Diário. O que estava tocando antes de começar o episódio? Eu não tô só genuinamente curioso porque eu preciso atualizar a minha playlist pessoal, mas eu também quero escolher as músicas de vocês pra pôr na hora de ler os comentários lá no final do episódio. O que vocês acham da ideia? Eu gosto. Bom, vamos lá. Quando Javier Milei ainda era candidato à presidência da Argentina, ele falava assim: "Vou rapidamente encerrar o Banco Central Argentino e adotar o dólar como a moneda do país." Que espanhol, hein, Alan? Já como presidente, Milei tá falando assim agora: "Ustedes vão cambiar a moneda pouco a pouco por tu cuenta." Pois é, segundo o autor Ignacio Oliveira em uma matéria da Bloomberg News, Milei quer que os argentinos dolarizem a economia por ele. Mas como assim? Como que os argentinos vão conseguir dolarizar a economia em vez do presidente? Bom, a gente vai entender isso juntos. Também vamos falar sobre a OpenAI, que captou 6,5 bilhões de dólares e que agora é avaliada em 150 bilhões de dólares. E ainda vamos falar sobre a União Europeia, que adiou uma regra sobre desmatamento após ter resistência dos países produtores e da indústria. Mas antes disso, eu quero lembrar que está chegando o dia do Bloomberg Linha Summit 2024. Esse é o encontro de lideranças e empresários que representam o PIB do Brasil, da Faria Lima ao agronegócio. Esse é o ponto de encontro de discussões sobre o futuro econômico, as oportunidades de investimentos e as novas tendências de inovação no mundo. Vai ser a terceira edição do evento, que acontece em São Paulo no dia 7 de outubro no Hotel Rosewood. E é claro que também é uma boa oportunidade para fazer aquele networking. Não deixem de conferir a programação dos painéis, porque pode ser muito interessante para você, tá? É só acessar o site www.bloomberglinea.com.br/summit-2024 e / de novo. E lá você coloca o código SUMMITBR Estratégia. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o site e o código para vocês. E eu preciso compartilhar, por algum motivo, que eu me matriculei hoje na academia. Eu fiz o plano anual pra me pressionar aí mais vezes. E nossa, eu tô me sentindo muito bem. Eu tô com mais ânimo, tô mais disposto a trabalhar. Eu recomendo que vocês façam exercício físico. E, inclusive, eu tô surpreso como as academias agora têm cadeira de massagem. Eu tô com medo de ir só pela massagem mesmo e depois ir embora. Por favor, não me deixem fazer isso. Não sei como vocês conseguiriam me impedir, mas torçam pra eu não fazer isso, por favor. A OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, aquela ferramenta que eu sei que você usa todo dia para responder e-mail do trabalho, a gente sabe. Então, ela concluiu um acordo para levantar mais de 6,5 bilhões de dólares em novos financiamentos em um negócio que atribui à empresa de inteligência artificial um valuation de mais de 150 bilhões de dólares. Isso reforça o seu trabalho para desenvolver uma tecnologia de IA generativa líder mundial. O acordo é um dos maiores investimentos privados de todos os tempos e faz da OpenAI uma das 3 maiores startups apoiadas por capital de risco, ao lado da SpaceX de Elon Musk, aquele elemento chamado Elon Musk, eu tô com preguiça de procurar o áudio, e da ByteDance, proprietária do TikTok, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News e pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas. E olhando para o investimento dessa magnitude, a gente consegue ver que o setor de tecnologia acredita e muito no poder da IA, e que ele está mais do que disposto a colocar uma grana pesada nessas pesquisas. A grande retomada de financiamento ocorre após um ano turbulento para a OpenAI. Em novembro passado, o conselho da empresa demitiu e depois recontratou rapidamente o seu CEO, Sam Altman. Nos meses seguintes, a empresa reformulou seu conselho, contratou centenas de novos funcionários e perdeu vários líderes importantes, incluindo o cofundador e ex-cientista-chefe Ilya Sutskever e a diretora de tecnologia Mira Murati. A Comissão Europeia decidiu adiar uma lei histórica para combater o desmatamento global, cedendo à pressão dos países produtores de commodities e da indústria. E com países produtores de commodities, eu incluo a gente, Brasil. A comissão sugeriu um adiamento de 12 meses para as regras destinadas a conter o desmatamento em nações que enviam produtos como café, cacau, soja e carne bovina para o bloco. Os pesos pesados da agricultura mundial, que vai do Brasil até a Indonésia, criticaram os planos anteriores da União Europeia com a preocupação de que prejudicariam os pequenos agricultores e reduziriam as principais exportações. O adiamento é basicamente um passo grande para trás na iniciativa da União Europeia. Mas o lado bom é que pode oferecer um alívio temporário para os consumidores no momento em que as condições climáticas extremas aumentam os preços das safras em todo o mundo e reavivam as preocupações com a inflação dos alimentos.
É importante destacar também que, recentemente, a mudança na composição do Parlamento Europeu reduziu o apoio a políticas voltadas ao meio ambiente entre os legisladores de lá. Isso porque a legislatura anterior foi uma das mais verdes de todos os tempos. Além disso, governos de todo o continente enfrentaram pressões para suavizar suas ambições ambientais por questões de custo. Os Estados-membros e os grupos do setor expressaram seu alarme sobre a regulamentação do desmatamento, alertando sobre as iminentes interrupções no fornecimento e a inflação. Bora lá para a Argentina. Não literalmente, porque montar uma excursão para lá daria um trabalho enorme. Eu nem sei como as professoras tinham paciência para levar 50 crianças para o Hop Hari antigamente. Mas o que eu quis dizer é que a gente vai falar sobre o tema principal desse episódio, que é a forma que Milei tenta dolarizar a economia de lá. A abordagem atual, apelidada de dolarização endógena, envolve a redução da oferta de pesos, forçando os argentinos a usarem seus dólares para pagar despesas diárias. Com o tempo, isso supostamente aumentaria a circulação de dólares e reduziria a dependência do peso, que inclusive perdeu 62% de seu valor desde que Milei assumiu o cargo de presidente. Abre aspas, nosso objetivo é remonetizar a economia, tanto em pesos quanto em dólares, fecha aspas. Isso disse o ministro da Economia, Luiz Caputo, em um discurso em 20 de setembro. E ele continua dizendo, queremos que as pessoas usem seus dólares porque isso reativa a economia, gera mais receita e nos permite reduzir os impostos. E o interessante é que supermercados, lojas e até bares começaram a aceitar pagamentos em dólares na Argentina, enquanto os bancos e empresas de tecnologia financeira já estão desenvolvendo métodos de pagamento utilizando a moeda dos Estados Unidos. Emiliano Merenda, executivo da corretora Win Securities, diz que a dolarização já está acontecendo e continua dizendo que o governo está dolarizando a economia sem que a maioria das pessoas percebam. Cada passo que dá visa trazer dólares para a economia formal. E o mais curioso disso tudo é que o país está dolarizando a economia sem ter dólares. E é por isso que o governo está fazendo todo esse trabalho dessa forma, um pouco mais indireta. O que acontece é que a Argentina possui poucas reservas internacionais e o índice de risco está em 1.284 pontos base medido pelo JP Morgan. E isso está bem longe de outros países da região como o Brasil, que tem 211 pontos base, ou a Colômbia, que tem 317 pontos base. 10 meses após assumir o cargo, Milei mantém as restrições cambiais conhecidas como cepo. Elas proíbem a compra de moedas estrangeiras por indivíduos e obrigam os portadores a venderem seus dólares ao Banco Central, que depois os repassa para os importadores. E Milei não planeja levantar essas restrições tão cedo. Em vez disso, ele aposta em uma anistia fiscal. A iniciativa, que especialistas do setor estimam ter gerado 10 bilhões de dólares em entradas até agora, incentiva os argentinos a retornarem até 100 mil dólares por pessoa à economia formal até dia 31 de outubro para evitar penalidades. As empresas também já estão tomando medidas para se dolarizar. A Diarco, que é tipo o atacadão deles. Vocês conhecem o atacadão, né? Eu não tô falando de um mercado aqui específico igual um bobo, né? Ela anunciou em agosto que aceitaria pagamentos em dólares a uma taxa 40% superior à taxa de câmbio oficial. Outras redes de supermercados, incluindo o atacadista Vital e o grupo Dinossauro, sim, o grupo chama Dinossauro, seguiram também esse exemplo. A Patagonia Flooring, fabricante de pisos e decks, disse que aceita até dólares manchados ou com escritos de acordo com uma placa em uma das suas lojas em Buenos Aires. Isso despertou um trauma gigante, que quando eu tinha 7 anos de idade eu fui comprar pacote de álbum de figurinha com uma nota de R$2, meio rasgada pela metade, e o cara me olhou como se estivesse tentando passar uma nota de R$100 falsa. Ele não aceitou meu dinheiro e me deu uma bronca assim, sabe? A Cabana Dontel, que é uma empresa de carnes perto de Buenos Aires, começou a aceitar pagamentos em dólares no mês passado. E o proprietário da empresa diz que essa é uma estratégia para incentivar o consumo por lá. As empresas de fintech também estão entrando no jogo. Uma delas, a Cocos Capital, lançou na semana passada uma carteira virtual que permite aos consumidores usarem dólares em suas contas para fazer compras em pesos. Como resultado, a quantidade de dólares está começando a crescer. As economias em dólar mantidas em contas bancárias argentinas, que é cerca de 28,8 bilhões de dólares, aumentaram 82% até agora este ano, crescendo a uma taxa de mais de 1 bilhão de dólares por dia, de acordo com dados do governo. Ainda assim, eles representam apenas cerca de 31,5% do total, isso ante 25% no final do ano passado. Os empréstimos em dólares dobraram em volume, mas continuam a representar apenas 15% do total. Para economistas, ainda há um longo caminho a percorrer. E é interessante ver que alguns sugerem tomar exemplo de outros países com duas moedas, como o Uruguai e o Peru. A diretora executiva da consultoria EcoGo, em Buenos Aires, Marina Del Pogueto,
Diz assim: esses países têm moedas concorrentes e reduziram a dependência da economia em relação aos dólares. Interessante perspectiva. Mas, de qualquer forma, parte de todo esse dinheiro movimentado está sim voltando aos bancos. Os argentinos tinham mais de 277 bilhões de dólares em fundos não tributados no primeiro trimestre, aproximadamente 10 vezes mais do que os pesos em circulação segundo estatísticas oficiais. E parte dessa grana toda está voltando para os bancos. Nos últimos meses, os bancos abriram cerca de 200 mil contas em dólares, segundo pessoas com conhecimento direto. Recentemente, o Banco Central da Argentina permitiu que os bancos emitissem cartões de débito em dólar, tentando direcionar os resultados da anistia fiscal para o consumo e a economia de forma mais ampla. Mas e aí, até onde será que pode ir todos esses esforços dessas instituições? O que acontece é que tem leis que proíbem os bancos de emprestar dólares a pessoas que não têm renda em moedas estrangeiras. Os bancos eles são obrigados a manter reservas em dólar, levando-os a reter 2 de cada 3 dólares em seus depósitos. E os banqueiros estão pedindo para Caputo, o ministro da Economia, para reduzir esses requisitos a fim de aumentar a atividade de empréstimo usando a moeda dos Estados Unidos. Apesar do progresso recente, algumas empresas permanecem céticas. Na Diarco, que é o atacadão de lá, os pagamentos em dólar ainda não representam volumes grandes, disse Laureno Garcia, diretor de marketing da rede. Ele diz assim: não acho que o hábito de pegar em pesos mudará substancialmente no curto prazo. A Ariel Aspidar, CEO da Cocos Capital, diz que será difícil convencer as pessoas a parar de usar pesos e manter dólares. E Fernando Mageras, um empresário de frigoríficos, concorda, dizendo que não acha que a Argentina vai se dolarizar. Mas, e aí, eu quero saber de você agora. Você acredita que a economia argentina vai conseguir se dolarizar? Então responde aqui a enquete do episódio, por favor. E não esquece de me contar o que você estava ouvindo antes do episódio começar, tá bom? E bora ler os comentários. Raíssa Lopes comentou: o Alan falando de petróleo doce e eu pensando se dá pra comer petróleo. Talvez não seja uma boa ideia, Raíssa. Aaron Magno diz: petróleo doce, já dá pra soltar os cachorros e passar debaixo da mesa. Eu tava vendo vereadores pelo Brasil e vi um vereador chamado Milei de Floripa. Não é Taubaté, mas é engraçado. E eu acho que eu já vi esse cara, eu vi que ele tava na Argentina participando dos protestos de lá. Guilherme Limone diz: você prefere um petróleo doce ou seco? Não sei, eu não tenho carro, Guilherme. Magno Invictus diz: pérola do dia, petróleo doce. Tá, mas quem provou? E sobre café, comprei um kit de cafés especiais caro, totalmente influenciado por um amigo. Quando acabou, fui no mercado comprar meu velho e bom pilão. E... ele falou um palavrão aqui. Ele só falou palavrões agora, mas o que ele quis dizer é que o café não tava tão gostoso mais. Leonardo Nunes diz: bom dia, eu sou de Taubaté mesmo, me formei em economia no Rio, mas voltei pra cá depois. É muito legal ver que mais gente daqui teve ou está tendo sucesso pelo mundo. Vitor Carvalho diz: olha só, primeira vez que comento e já apareço. Será que vamos descobrir mais coisas sobre Taubaté ao longo dos anos? Provavelmente. Estamos esperando os próximos memes da cidade. William Runick diz: petróleo doce, fiquei imaginando uma xícara dessa iguaria logo pela manhã. Gustavo Chupel diz: vi alguém falando que a geração Z não conhece os memes de Taubaté. Cara, esses dias conversando com um cara de 20 anos, ele não sabia o que era Linkin Park. A geração Z também conhece um monte de coisa que outras gerações não conhecem, né? Marissa Paula diz: moço, eu trabalho na Pássaro Marrom, kkkk. Pássaro Marrom, como eu disse no episódio passado, é a empresa de ônibus que geralmente faz esse trajeto de São Paulo pro Vale do Paraíba. Legal, Marissa. Tô esperando os cupons aqui. Aline M. Batista diz: aqui gostamos do cappuccino do Silvio Santos, que ele ensinou em um vídeo. Saudades dele. E Henrique Júnior Arteterapia diz: pretendo ir a Taubaté no dia 11 de outubro. Tenho boas referências, conhecer os quilombolas, dentre outras. Muito legal, eu espero que você se divirta em Taubaté. E falamos muito de Taubaté esses últimos dias, né? Que coisa. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de comentar e responder a enquete do episódio. Nos vemos no próximo episódio e um grande abraço. Tchau, tchau. Um big beijo para todo mundo aí.